é a terceira semifinal seguida, pelo menos, né? Porque em 18 foram campeões, 22 foram vice, e agora chegam com tudo para brigar por mais um título. E o Seleção Copa vai debater a classificação francesa com Paulo Nunes, com D'Alessandro e Felipe Melo. Bem-vindo, Felipe Melo, a mais um Seleção Copa. Boa tarde, queridos. Boa tarde a todos que estão conosco. Rapaz, é aquilo que a gente falou antes mesmo de começar a Copa do Mundo, né? Que a França vinha forte. E assim, tirando os primeiros 45 minutos do primeiro jogo da Copa contra o Senegal, a França vem amassando todo mundo, né? É complicado assim, porque essa mesma equipe que foi amassada pela França, ela deu um banho de bola no Brasil, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Então nos leva a pensar muitas coisas, enfim. Mas essa França realmente é uma França muito forte em todos os sentidos. E você tem o número 9, o Mbappé, o capitão da equipe, a grande estrela da equipe, que demonstrou também que além de ser um fenômeno com a bola no pé, é um fenômeno mental também. Porque assim como o Messi, ele me perde o pênalti e de nenhuma maneira isso afetou o jogo dele, pelo contrário, né? Mais fome ainda, tanto que depois fez um belo de um gol. Olha, até agora é um dos maiores domínios que a gente viu assim nos mundiais recentemente. Nem a Alemanha do 7-1 foi passeando até a semifinal. Ela teve problemas contra a Argélia, contra a própria França. O que esses caras estão fazendo aqui, aquela frase, saber sofrer, eles não sabem o que é isso desde o primeiro tempo contra o Senegal, quando tiveram um jogo equilibrado. Depois, dali para cá, é só passeio. D'Alessandro, boa noite, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigo, boa noite, Brasil. Estamos em presença da seleção mais confiante da Copa, né? É impressionante a confiança que a França tem no seu sistema, no seu jogo, no seu poderio coletivo, individual. Nós estávamos olhando o jogo hoje e por momentos individualmente não estavam finos, não estavam bem alguns jogadores, mas daqui a pouco aparece Mbappé, aparece Olise dando uma assistência, aparece Dembélé chutando de direita. É uma seleção que, como vocês falaram, não sofreu muito, controlou todos os seus adversários. Como vocês falaram, só o primeiro tempo com o Senegal. É uma seleção que chega forte, chega muito forte, continua aumentando a sua força, o seu poderio, a sua confiança. Tentou secar, né, Dali? Tentou esperar Marrocos ali, né? Exatamente. Exatamente. Dito isso, amasso da França. Passou a França, mas cara, continua crescendo, né? Continua crescendo. É uma coisa que tu vê na postura do Marrocos o respeito que se tem pela França hoje. Seu Paulo Nunes, boa noite, meu amigo. Bem-vindo à Seleção André. Copa. Boa noite, amigos. Prazer enorme estar com vocês. Boa noite a todos. É uma seleção que vai além do talento, vai além do resultado. Isso para mim é tudo. Eu acho que quando você tem uma seleção que provavelmente a gente já sabe o resultado, mas que a cada jogo, a cada partida, ela vai demonstrando uma maturidade, uma leveza. Né? O Felipe falou da questão do pênalti perdido, qualquer outra seleção poderia sentir, mas não. A seleção da França ela vai para cima, o talento prevalece, né? A personalidade dos jogadores que a França tem me chama muita atenção. E a gente falou ontem, né, dos dois zagueiros que quando é atacada eles atropelam as equipes adversárias, até porque o Marrocos hoje não conseguiu atacar muito, né? Jogou muito dentro da sua área e aí, mesmo dentro da sua área, eles acham espaço, eles acham um caminho, ou quando esse caminho está muito difícil, eles constroem. Isso que é bonito, cara. Ver trabalhar num jogo da França é prazeroso. Hoje, numa Copa do Mundo, você vê a França jogar, você tem que sentar e apreciar o talento. É o novo Brasil. Tudo aquilo que a gente falava do Brasil nos anos 90, começo dos anos 2000, anos 50 e 60, é o que hoje se fala da França. A gente vai a Boston agora, onde o Felipe Diniz e a Renata Mendonça acompanharam in loco, testemunhas oculares da história que esse time francês vem construindo aqui. E sejam muito bem-vindos à Seleção Copa, Felipe e Renata.
Tudo bem, Rizek? Muito boa noite aí já para vocês, né? Boa noite a todos que estão acompanhando o Seleção Copa. Você sabe que eu estava preparado para dizer aqui, Rizek, o que você disse no final. A França é hoje o Brasil dos anos 90, do início dos anos 2000. Todo mundo sabe que é forte, que vai chegar. E tem talento de sobra. Hoje, para mim, aqui foi um jogo protocolar. O jogo terminou em 26-5 em finalizações ou algo do tipo. Acho que 22, né? 22-5. Mas assim, a França, o batimento cardíaco não passou de 120. Não passou de 120. Franceses muito tranquilos aqui no estádio. Nem há uma grande comemoração na saída aqui, porque todo mundo já esperava. Eu confesso que eu imaginava até um jogo um pouco mais duro. Mas não foi dessa vez que o Marrocos conseguiu competir. Rê, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite para o pessoal do Seleção. Cara, é impressionante, assim, eu acho que essa França, ela tá chegando na sua terceira semifinal de Copa consecutiva, mas para mim é o time mais imponente dentre esses três, né, dentre esses dois passados que a gente tinha visto. Porque é um time que não se desestabiliza em nenhum momento do jogo, né? A França, ela começa enfrentando o Marrocos, que nem começou pressionando tão alto, mas fechava bem os espaços, às vezes roubava a bola, mas Marrocos não conseguia concluir em gol, roubava a bola e faltava profundidade. Faltava, né? Hoje a escalação de Marrocos não trouxe um centroavante de ofício, então a gente via os dois meio-campistas se revezando por ali. Sorry? Whoever wins is good for Africa. Quem ganhar é bom pra África. Anyway. É isso aí. Thank you, man. Thank you. Tunísia. Os torcedores. Aliás, a Tunísia é responsável pela última derrota da França em Copas do Mundo, que foi na última Copa do Mundo de 2022, ainda na primeira fase. Mas concluindo o raciocínio aqui, eu acho que essa França, ela não se desestabiliza em nenhum momento do jogo. Parece que tudo que acontece, o time tá jogando que nem o Paraguai, tá batendo, tá fazendo falta, tá tentando me irritar. Não se desestabiliza. O time tá se fechando bem, tá fechando os espaços ali dentro da área, tá me dificultando, tá me obrigando a ir por fora. Paciência, gira a bola, chuta de fora. Essa seleção chuta muito bem de fora e sabe arriscar muito bem. E aí isso vai abrindo espaços para outras infiltrações. É uma seleção que não cruza a bola. Quando você tá, por exemplo, a França estava jogando contra um time muito fechado, como era Marrocos, em nenhum momento ficou colocando bola na área o tempo inteiro. Foram só 12 ou 13 cruzamentos no jogo todo. Só e principalmente depois que o Mateta entrou. Exatamente, quando o Mateta entrou, aí sim, beleza, agora eu vou cruzar, porque agora eu tenho um jogador com essa característica. Então eu acho que o mérito dessa França, claro que é ter muitos jogadores, mas tem um mérito de treinador aí muito relevante, porque não é fácil juntar 4, 5 jogadores de frente com tanta qualidade e não desequilibrar o time, e não desestabilizar o time, independentemente do que o adversário proponha. Então acho que assim, essa França, a nossa impressão aqui, né, Diniz, até pela forma como foi imponente a França no jogo, independentemente do que o adversário estava oferecendo, vai ser difícil, gente, tirar da França. E passo a bola para vocês aí para a gente continuar o papo, Rizek, com a seguinte percepção. Hoje estava um calor intenso aqui, né? 4 da tarde a gente estava a 34 graus e é uma sensação térmica talvez pior. A gente nesse momento, né? Exato, o estádio aqui é completamente aberto, não tem nenhuma cobertura, nada. A gente agora, no horário local aqui são 6h25, tá mais de 30 ainda. E tive a impressão, comentei com a Renata no intervalo, o primeiro tempo foi abaixo do que é o normal ainda, tanto para a França quanto o Marrocos. Fico imaginando numa temperatura mais amena, né, uma temperatura europeia, vamos dizer, que talvez a gente não encontre aqui em nenhum momento, o que esse time ainda é capaz de fazer. Porque eu achei que hoje eles jogaram ainda abaixo do ritmo, jogaram só o que precisaram, não precisaram fazer tanta força assim para passar para o Marrocos. Não sei se vocês ficaram com a mesma impressão. Ô Felipe, e ainda, diante das circunstâncias que vocês relatam aí do calorão, né? Conseguiram fazer o que a Argentina, por exemplo, não conseguiu com o Messi em nenhum mata-mata. Com o jogo resolvido, descansou o Mbappé, né? Tirou o Mbappé para descansar alguns minutinhos, pelo menos, uns 20, nessa Copa do Mundo. A Argentina está tendo que usar o Messi até o minuto final de todos os jogos. Hoje o Mbappé, por exemplo, pôde se dar o luxo de sair, ainda que o jogo já estava resolvido. Grande abraço a vocês, meus amigos. Obrigado pela participação aqui no Seleção Copa. E diante de tantos elogios que a gente faz à França, vamos pensar como é que estaria o Brasil, assim, né? Comparado com essa máquina de jogar futebol até o momento que é a França. É só pensar que o Marrocos, que hoje não fez nem cosquinha na seleção francesa, pegou a gente na estreia e dominou o jogo. Dominou o jogo e acreditando, né? Mbappé falando ao vivo. Descansou e já tá falando ao vivo.
É você? Eu não quero errar. Foi você mesmo? Bom, já são 8 gols nessa competição. Eu vou repetir a minha pergunta. Bom, eu já disse, muitas vezes a gente tem confiança no nosso jogo, jogamos uma semifinal de uma Copa do Mundo, é muito importante continuar esse caminho, continuar no nosso desempenho com mais uma etapa. Vamos continuar e vamos tentar ganhar a próxima partida. Para os torcedores que estão diante das telas, eram 15 milhões de torcedores assistindo hoje. Olha, que eles continuem assistindo, dando força, mesmo que não estejam aqui fisicamente. A gente sente essa energia. E eu acho que a gente vai fazer o possível para que eles continuem felizes pelas próximas partidas. Muito obrigado, Kylian. Conclua, Paulo Nunes. Não, é isso. A questão do jogo com o Brasil mostrou claramente, né, até o respeito que a seleção de Marrocos com a seleção brasileira, porque eles foram para cima, principalmente no primeiro tempo. A falta de respeito. A falta de respeito, né, com a seleção brasileira. Foram para cima, controlaram o jogo, tinha até a possibilidade de aumentar o placar, né? Aí até foi um erro dessa confiança muito grande em cima da seleção brasileira, que o Brasil tirou proveito disso. Agora, o jogo mostrou muito o que eles fizeram contra a França. Tiraram o centroavante hoje, o Raim, e tentaram se defender, não adiantou nada. De todos os jeitos. Ouvimos o Mbappé. Felipe, vou usar aqui a categoria de vocês como ex-atletas. Quando a gente assistiu ao gol do Mbappé, vocês ficaram ali fascinados pelo gesto técnico. Como é que ele conseguiu achar aquele chute? Por favor, vamos rodar esse gol por todos os ângulos e vamos ouvir os nossos ex-jogadores aqui. O D'Alessandro perguntou pra mim se eu tinha feito muitos gols assim, né? Aí eu falei assim, não, eu já fiz muitos golaços, mas assim, chapando dessa jeito aí, não. Primeiro de tudo, o cara tem que ter uma força de adutor, né? Acima do normal, porque ele não tem espaço. Interior, assim, da coxa. Exatamente, pra dar uma chapada como essa. Agora, o resto é dom, cara. O cara tem um dom. Ela passa entre a perna e a trave a perna do jogador e a trave. Ela entrou justamente onde o Bono não poderia fazer a defesa. E ele espera o momento, o que o Felipe falou, ele espera o momento certo. Porque a bola está dentro da perna dele, né? Então ele não tem como esticar a perna. Então ele bate com a força do adutor, mas sabendo exatamente, né, a direção que a bola tem que tomar. Isso é absurdo, a força que ela toma. Agora, o defensor, tu vê quando ele chega na bola, olha aí, olha como dá 2 passos para trás, aí deu a visão para ele olhar o cantinho. Clareou a jogada para ele. Clareou o cantinho para ele e a chapada é sensacional, eu concordo com eles. É muito difícil fazer esse gol, né? Porque não tem distância do teu pé. Você não ganha velocidade para bater. Né? Tem que ter muita força para chapar desse jeito. Tem que ter força e assim, é um entendimento. Exatamente, é um entendimento absurdo da onde está o gol. Porque ele não vê. Ele não consegue ver o gol. Ele vai olhar para a bola, obviamente. O cara está na frente dele, o zagueiro forte, alto, está na frente dele. Agora, a jogada toda me chama muita atenção. É aquilo que eu falo. Marrocos, o jogo está com todos os jogadores atrás ali no campo de defesa dele. Então, a pressão pós-perda da França. A França perde a bola, o Rabiot vai lá e consegue recuperar a bola. Logo, a bola vem de novo, novamente no alto. O Rabiot consegue ganhar a primeira bola, a importância de ganhar a primeira bola. A segunda bola sobra o pé do Mbappé, que faz esse golaço. Então, assim... Depois de perder um pênalti, assim, 0-0, ele perde um pênalti. Cara, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido para ele e pro Messi, né? Messi contra o Egito e Mbappé hoje. Ele só esperando, André. Ele ficou esperando esse espaço. Porque não estava tendo, né? A seleção do Marrocos, a gente tem que falar. Marcou com 2 linhas de 4 ali, bem próximas, fechando a entrada da área. Ele esperando, aquele jogador que espera o momento certo. E aí, meu amigo, não vacila. É gol, não tem como. Isso é um bom gancho, desculpa. Isso é um bom gancho, porque assim, aquilo que nós falamos aqui antes, né? Se nós pegarmos, ele teve a oportunidade no pênalti, obviamente. Fora isso aí, foi um soninho, um pouquinho de desatenção da zaga de Marrocos, e ele vai e faz um golaço. Aí, se você pegar todas as seleções, primeiro de tudo, essa Copa é a Copa das Estrelas. São os protagonistas de cada equipe, realmente estão fazendo jus a serem estrelas, realmente. Agora, quando a gente critica a seleção brasileira, eu critiquei muito a seleção brasileira, meio campo, Bruno Guimarães para mim fez uma Copa muito boa, mas eu critiquei o meio campo, critiquei a zaga do Brasil, as laterais. Mas nós, em nenhum momento, falamos do ataque do Brasil. E se nós pegarmos, sobretudo essas seleções que estão nas quartas de final, você pega a Noruega, você tem o ataque fazendo gol. Você pega a França, o ataque Inglaterra... Rala, né? Mas 7 dos 12 gols. Mas é o atacante. Não, atacante. É o cara que vai lá e faz gol. Contra o Brasil, ele teve 2 oportunidades e sacudiu as 2. Então você pega a Argentina,
Tudo bem, Argentina, o Messi é um atacante, um meio atacante, tudo bem. Então, assim, todas as seleções que estão, de fato, a Espanha... Até o México. Até o México tá na conversa. Cara, e a nossa seleção, nós tivemos uma oportunidade de poder... Que mudaria a história do jogo. Não estou nem falando do pênalti. Mas tivemos uma oportunidade que mudaria a história do jogo e o Endrick não fez o gol. Então, assim, será que realmente, que nós colocarmos as Copas passadas, sabe, assim, poxa, você pega Ronaldo, você pega Romário, Luiz Fabiano, Pelé, então, assim, os atacantes sempre foram atacantes de fazer gol em Copa do Mundo e isso trouxe título para a seleção. E nós estamos num momento onde o nosso ataque tem deixado a desejar. E a gente vê coisas totalmente diferentes nessas equipes que estão nas quartas de final. A gente vai agora a Paris falar de quem está fazendo a festa na Copa do Mundo. Chamar para a Seleção Copa a nossa correspondente na Europa, Júlia Guimarães. Bem-vinda, Júlia. Ei, Rizek, tudo bem? Um abração para você, para o Paulinho, para o D'Alessandro, para o Felipe, todos que nos acompanham. Olha, sem dúvida, a festa dos franceses vai varar a madrugada aqui em Paris. A Prefeitura de Paris, inclusive, preparou uma operação especial para o jogo de hoje contra o Marrocos. Uma operação que hoje serviu como um teste. A gente vai ver como vai ser a festa durante a madrugada, que é o seguinte. A Fanzone é Paris, esse foi o nome da operação. Eles fecharam várias ruas da cidade para o tráfego, né? As ruas ficaram só para os pedestres, os bares também vão poder ficar abertos até 2 horas da manhã. Agora a gente passa aqui de 00:30 já. Muitas pessoas nas ruas, andando em grupos, gritando, comemorando bastante. Então foi muita festa. A gente acompanhou em um dos bares aqui de uma das ruas do centro de Paris. Os torcedores estavam tensos demais no primeiro tempo, mas comemoraram muito no segundo tempo essa vitória por 2-0 e... Vamos lá. Agora o Ronaldo Gonçalo vai mostrar um pouquinho mais a festa aí, Rizek. Voltamos aí com vocês. Obrigado, Júlia. E pensar que até 98 a França já tinha vencido uma Euro nos anos 80, mas em Copa do Mundo não era nada até 98. E olha o que eles vêm construindo e o que eles são nas últimas Copas. É o novo Brasil. Bom, falamos do Mbappé. Digamos que um dia o Mbappé, o cara não tá bem hoje. Aí toca pro Dembélé, né? O bola de ouro. Vamos mostrar o gol dele e depois refletir sobre os gols do cara na Copa do Mundo. Como é que você marca um jogador? Porque o zagueiro falou, não, vou fechar a perna boa dele. Qual é a perna boa dele? Fechou, ele foi pra esquerda, hoje ele joga pra direita. Qual é a perna boa dele? O que você faz? Né? Vamos rodar o gol de hoje, que foi com a direita, e depois os outros, para vocês verem como o cara tem uma facilidade absurda com as duas pernas. É com vocês, é o gol de hoje. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Se você colocar esse gol aí, vai lembrar muito o gol que o Haaland fez contra o Brasil. 2 zagueiros correndo para trás, ninguém faz a pressão em cima dele, aí entra o gênio. Esse é o gol do Mbappé. Esse é o gol do Mbappé de hoje. Agora o Dembélé. Essa aí, obviamente, que o facão, a movimentação do Mbappé faz uma diferença enorme para levar a marcação. Quando o segundo zagueiro, que está no meio, ele pensa em voltar, aí o Dembélé já tinha ido há muito tempo. Mas você vê que o primeiro zagueiro, o primeiro zagueiro vai para a esquerda, exatamente. fecha a esquerda dele. Ele vai fechar a esquerda. Isso que eu ia falar. Isso. Ele vai fechar a esquerda. Quando o Dembélé corta para a direita, já o outro chega tarde. Mas essa é mudança de direção também, né? Porque tem jogador que não consegue fazer em velocidade. O cara chuta com as duas. A mudança de direção. Porque aí você joga um corpo para jogar para cá, é uma mudança de direção, tem jogador que cai sozinho. Nessa velocidade. Então, além da rapidez de mudança de direção, é a qualidade na chapada. Aí, os outros gols dele, ó. Vamos ver os outros gols. De novo de direita. Isso é uma machada do Olise, brincadeira, né? Ele acelera o movimento. Ó, aí é golaço, irmão. Aí é golaço. Noruega. Aí a jogada individual entra realmente o bola de ouro, né? É que tu espera, de novo de direita. Ele joga pela direita, tu espera que ele corte e que faça a chapada. Foi aquilo que nós falamos. O cara, tira o meio dele, aí corta pro fundo e faz o gol. Agora de esquerda. Aí tira o fundo dele, corta pro meio e faz o gol. É muito difícil marcar, é muito difícil. Agora, os quatro acho que tem uma versatilidade. Os 4 jogadores, né? Os quatro. Os quatro. O Dembélé fez o gol por dentro, por fora. Olha isso aí. A jogada do Mbappé chapada. Se você marcar os dois também, aí sobra o Olise que vai achar eles de novo sozinho. Não, a gente tem um material sobre o ataque da França, né? O poderoso ataque da França na Copa do Mundo. Todo mundo tá ticado ali em estatística. Mas é bom nós falarmos, porque assim, eu falei aqui agora, né? Olha a movimentação do Mbappé. O Mbappé fez a movimentação que tem que fazer mesmo, mas nada adiantaria se não tivesse a qualidade do Mbappé, né? O ataque imparável da França. Mbappé, 8 gols e 3 assistências. Absurdo. É uma loucura. 11. Absurdo. Né?
participações. Dembélé, 5 gols e 2 assistências. Isso é golaço. Esse gol do Dembélé é golaço, cara. E outra, é o Bono no gol, cara. É a artilharia da Copa, não é? Sim. Ulisses, 5 assistências, ainda não marcou gol. Precisa? Tá doido pra fazer também. Hein? Tá dando gol pra todo mundo. Exatamente. Né? Barcolá, 2 gols e 1 assistência. 3 participações em gol. E não é titular absoluto. Não. Jogou os dois. Hoje ele tá... Isso aí. Agora, eu como meia, eu gostava da assistência. Eu ficava feliz se dava uma assistência. 1 gol e 1 assistência. Aí, Felipe, você quer ataque? Todo mundo do ataque da França tá funcionando aqui, cara. Assistência e gol, né? Todo mundo, cara. Vai ser assim... Só que não joga, que não tem número. Thuram. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã entre Espanha e Bélgica, obviamente. Porque, para mim, pelo que tudo que está acontecendo, vai ser uma zebra muito grande se a França não chegar na final. Assim, isso para não falar que a França vai ser campeã, porque um jogo tudo pode acontecer, né? Mas é forte candidato ao título. Cara, Mbappé com 8 gols, 3 assistências, ou seja, 11 participações diretas em gol, em 6 jogos, gente. Pois quantos gols tem a França? Cara? Quantos gols? O total, de cabeça, não vou lembrar. 8 mais 3, 11. Então, assim, deve ser 15, se eu não me engano. Eu fiz uma conta rápida França? aqui. Mais? 15 ou 16. Já vejo pra você. Agora, tem uma outra coisa. 80% de participações no Nós estamos aqui o programa todo falando do ataque, do ataque, né, no geral, né? Do meio pra frente. E a gente esquece também dos fenômenos que tem do meio pra trás, né? Eu falei dos 2 zagueiros. Exatamente, cara, assim, é brincadeira. Hoje também, né? Hoje teve umas 2 vezes que os caras foram tentar dar o tapa em cima do Upamecano, ele chegou assim, mas chegou tranquilo, bicho. Mas você não acha que também dá uma confiança muito grande pra França? Ele se lança ao ataque e deixa os zagueiros no mano a mano, porque eles não perdem uma no mano a mano, com Saliba e Upamecano. Com certeza. Mas tem seleção que você não pode fazer isso, né? Mas até agora, agora nenhum atacante ganhou na velocidade do Upamecano e do Saliba. É por isso que eu digo, se a Espanha passa, porque a Espanha não dá tanta profundidade. Não, também não. A Espanha é muito bola no pé. A Espanha toma cuidado. É associativo. E tem um cara chamado Lamine Yamal. Mas até aqui, os zagueiros da França estão muito soberanos. Muito. Concordo com você. E o Manhã é o grande espectador da Copa do Mundo, o bom goleiro francês. Porque ele assiste com uma visão privilegiada, de camarote, uma das melhores seleções aqui já vimos. Ele usuflui, né? Usuflui. De vez em quando ele tem que sair num escanteio, bater um tiro de meta. Exatamente. O homem não precisa fazer defesa. Mas com essa postura do Marrocos, a França só está se desgastando jogando para frente. Sim. Está atacando. Não se desgasta correndo para trás. Isso, e não se desgasta muito, né? Você acha que o Marrocos errou, por exemplo, pergunta, é óbvio, né? A gente é engenheiro de obra pronta. Marrocos pensou, contra a França, eu não vou. A França marcou 16 e tomou 2 na Copa. 16 tomou 2. O treinador do Marrocos pensou, eu fui pra cima de todo mundo que eu enfrentei. Fui pra cima da Holanda, do Canadá, do Brasil. Com a França eu vou fazer diferente. Tirou o centroavante do time, o Raimi, que vinha fazendo uma Copa boa. E tentou jogar, mas até porque ele tinha desfalques importantes, não? Tinha o Saibari. Saibari, que é o único atacante que ele tem que dar profundidade. Beleza, né? E aí jogou defensivamente. Você acha que, sendo engenheiro de obra pronta, você acha que o Marrocos errou em tentar mudar a estratégia? Se o Marrocos vai pra dentro, vai jogar de igual para igual, era mais. Também acho. Também acho. Mas eu acho assim. Meus amigos, desculpa. Tu pode jogar assim. Desculpa, Felipe. Tu pode jogar assim. Não tem problema, é uma escolha. Agora, quando tu tem a bola, tenta atacar. Tenta transição ofensiva. Coloca jogadores com uma característica que tu possa, pelo menos por um lado ou para o outro, tentar atacar e fazer a França correr para trás. Da Copa, ponta direita dele, o Abdé, que era o cara do lado esquerdo. E perdeu para esse jogo o Saibari, que vinha sendo o melhor atacante. Aí o Brahim Dias, que era o jogador que lançava o Saibari, não tinha ninguém pra teve que jogar hoje de falso 9 isolado, mal pegou na bola. Ele tinha escolha. Ele tinha uma escolha. Ele colocava o atacante e não escolheu. Ele tinha um atacante e não escolheu. O centroavante que ficou no Agora, eu vou discordar dos caros amigos, porque é o seguinte: existe sim, você pode jogar contra uma equipe contra a França e não marcar alto, marcar numa zona média, e quando eles chegam na zona média, você atacar. Mas eu não tenho que jogador com essa característica. Não, claro que tem. Quem? Não, atacar que eu digo é quando você tá sem a bola e você atacá-los, você ter que roubar a bola, você pressioná-los. Mas o Marrocos... É dessa maneira. E digo mais, o Marrocos sem bola ele podia dar profundidade sim. Você não pode jogador tão rápido, mas você pode. Claro que pode. A Argentina não tem tanta velocidade. E mesmo assim, tem a bola para dar profundidade. Com a bola, eles podem dar profundidade. Sem a bola, eles podem atacar e podem marcar alto, sim. Obviamente, não tem características de olha só, o que aconteceu hoje? O que nós falamos do Brasil contra a Noruega? O Brasil baixou as linhas e não estava com o pé na bola. O que aconteceu com o dali? O cara chegou no fundo, cruzou. Dembélé, bora pra cima. Dembélé falando ao vivo.
se sair bem. Como é que você se sente? Eu estou muito feliz. A gente queria realmente chegar a essa semifinal, a gente estava muito concentrado nessa partida. É a terceira semifinal por uma Copa do Mundo com a França, então é muita alegria e vamos ficar concentrados. E o seu gol? O seu gol vai resolver a partida, eu diria que traz a vitória realmente. Fale do seu gol, que foi, olha, realmente uma maravilha, devo dizer. Muito simples, na verdade. Enfim, o Kylian me falou, ficar um pouco mais ali no eixo, porque a gente, enfim, vai ter uma bola boa para você, ele me disse. Então nós abrimos o caminho e eu só enquadrei para poder fazer o gol. E eu fiquei muito feliz. Uma última pergunta. Eram 15 milhões de torcedores assistindo a televisão. Uma palavrinha para esses torcedores? Bom, estamos muito felizes. Nós adoramos esse apoio em toda a França. A gente sente isso aqui e eu espero que a gente possa dar mais nessa semifinal. Vamos ficar concentrados e sabemos que não vai ser fácil, mas estamos felizes pelo apoio dos nossos torcedores. Muito obrigado, Usman. Hoje seria o artilheiro, se empate. Fala, Felipe. Então, vamos lá. Quando a gente pega, se nós lembrarmos o Brasil, nós criticamos... Porque as entrevistas da França, parece que eles foram passear no shopping, né? Tá tranquilo demais. Né? Fomos ali dar um rolê ali e tal. O Mbappé falou para me jogar um pouquinho para dentro, para fazer esse gol. Foram passear no shopping. Fala, Felipe. Quando a gente vai lembrar do jogo de Brasil e Noruega, nós falamos que o Brasil ele veio com uma linha... Ele joga defensivamente, mas ele não pressiona, ele não saía, como nós falamos muitas vezes, com a Espanha. A Espanha, quando estava com a linha baixa, pressionava, o Cucurella não deixava cruzar, lembra que falamos? E com essa passividade do time brasileiro, o que aconteceu? O jogador da Noruega chega no fundo, levanta a cabeça, cruza, o Haaland faz o gol. O segundo gol, o Haaland olha, pensa, fala com o pai dele que está na tribuna, bota a bola e faz o gol. Então hoje, basicamente, aconteceu isso. O gol do Mbappé mostra claramente que a equipe de Marrocos, ela está com a linha baixa de forma passiva. O que eu digo? Dá para você, não precisa ficar numa linha tão baixa, você pode ficar na zona média marcando. O que eu faria com a cabeça de treinador, jogando contra essa França, é ficar numa linha média e não deixar os caras pensar. Sem bola, amigo. Toca pro lado e todo mundo vai ter que se matar fisicamente. É o jogo realmente de se matar fisicamente. E quando você rouba a bola, aí você se preparar para contra-ataque, para transição rápida. É possível isso. O que não pode é você enfrentar uma equipe contra a França, que é uma equipe super rápida, de super qualidade, de super jogadores, de uma linha baixa, de forma passiva. Não dá, vai tomar gol. Então está se desenhando essa Copa, tudo que eu acho que as pessoas sonharam, exceção feita a gente brasileiro, está acontecendo, né? As estrelas todas brilhando, as grandes seleções avançando, e está se desenhando, precisa combinar com a Bélgica, né? A Bélgica não deu ok para isso, né? Tem jogo, mas está se desenhando, caso a Espanha confirme o seu favoritismo, a semifinal tão sonhada, né? França e Espanha. O atual campeão europeu, a Espanha derrotou a França na semifinal da Euro, derrotou a França na final da Nations, só que a França subiu muito de nível em relação ao que ela jogou. O jogo de hoje. O jogo de hoje, Marrocos teve mais posse de bola que a França. Mas não interessa se a posse de bola lá atrás. Quando o Marrocos quis atacar 1-0, eu até falei com o Dali, 1-0 abriu agora a porteira. O que eles fizeram? Foram atacar. O que aconteceu logo em seguida? Contra-ataque da França. Até a vez, se tiver espaço com a França, esquece. Isso mostra a inteligência da França. Ser atacada, a França espera ser atacada para poder criar o espaço e poder atacar. Porque é muito mais difícil tu enfrentar duas linhas de 5 ou duas linhas de 4 e 2. Então espera o adversário sair um pouquinho para poder criar o espaço e poder atacar de contra-ataque. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.